Alô, meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Radisvaile, por onde entraram os anjos. É que conversando um dia desses com um amigo e irmão, profitente de outra religião irmã, ele em verdade é protestante, e vejam bem, ele tem um certo conhecimento, embora raso, um certo preparo e conhecimento até do Espiritismo. Ele me lançou em face a seguinte pergunta: como é que uma religião como essa de vocês teve início com fenômenos tão mesquinhos como as batidas? Então, num lugar com pessoas humildes, um lugarejo desconhecido e uma comunicação tão sórdida de um espírito obedecendo a um motivo tão baixo como a vingança. Assim dizia este irmão. Vejam bem, como é bom se a gente tiver um conhecimento dos primórdios, da origem do movimento e da doutrina que palmilhamos, se conhecermos um pouco do histórico do Espiritismo, para responder de chofre a uma pergunta lançada assim de inopino. Então vimos calmamente o arrazoado do irmão protestante e também calmamente, apagando o fogo de suas palavras, explicamos a ele tintim por tintim como na verdade o caso aconteceu. E calamos esse irmão por completo, porque ele viu que acrescentamos os fatos como devidamente foram. Então, a verdade, meus queridos irmãos, é que as circunstâncias, como ele disse que eram mesquinhas, sim, foi uma circunstância movida por fatos simples. Os atores, sim, eram humildes, o local um lugarejo remoto, a comunicação não sórdida, como ele diz, e obedecendo, sim, a um espírito simples de um jovem mascate, o Charles Rosma, que fora assassinado ali pelos proprietários da residência do barraco, que o roubaram e o assassinaram numa noite fria. Mas ele se comunica, trazendo a todos a informação de que estava ali sobre a ordem e a direção de espíritos superiores. Meus queridos irmãos, é verdade que na vida diária deste mundo, as maiores descobertas surgiram dos fatos mais simples. Se quisermos verificar, um fio telegráfico está funcionando porque começou da seguinte forma. E podemos examinar se uma mensagem que passa por ele é elevada ou tem baixeza, se será considerada de primeira ou segunda ordem. Mas diz a história que a primeira mensagem que foi transmitida pelo cabo submarino, pelo telégrafo, era de uma trivialidade a toda prova. Era uma pergunta boba feita pelo engenheiro inspetor. Não obstante, desde então, o telégrafo passou a ser usado e ser importante instrumento para as potestades, para os reis, presidentes, monarcas. Da mesma forma, meus queridos irmãos, e assim é Radisvaile, o humilde espírito do mascate Charles Rosma, assassinado em Radisvaile. Digo a vocês de todo o coração, em verdade, sabem o que ele fez? Meus queridos irmãos, sabem o que fez Charles Rosma?
verdadeiramente sabemos o que esse Espírito fez ali naquele instante? Ele abriu um portal, uma passagem, através da qual se precipitaram os anjos, os Espíritos do Senhor, que inaugurariam na terra uma nova revelação, uma nova era de uma fé raciocinada. Se vocês prestarem atenção direitinho, eu coloquei aí como imagem dessa nossa gravação de hoje, um senhor em frente a um barracão reformado. Este é o barracão de Hadesville, no condado de Wayne, na América do Norte. E vejam bem, está escrito na placa Hadesville Memorial Park, em letra menor, símbolo da religião do moderno espiritualismo, e a data de março de 1848. Pois bem, meus queridos irmãos, nesse mesmo mês e ano, março de 1848, os homens lançam na Terra o materialismo dialético. Na Alemanha, Karl Marx e Friedrich Engels lançam o Manifesto Comunista, que seria a carta magna do comunismo, do materialismo dialético, que entraria nas instituições universitárias e dividiria os povos. Mas nesse mesmo mês e ano, março de 1848, vejam bem, a espiritualidade inicia uma revolução silenciosa. Vejam bem, a revolução mundial dos espíritos, iniciando na Terra uma história sem fim, a história dos imortais, através da nova revelação, o Espiritismo. A revelação dos imortais que escutamos uma vez na vida para não esquecermos nunca mais. Então, meus queridos irmãos, deixo aqui o desejo de que todos vocês tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida, que é você que pacientemente me escuta agora, envio-te um beijo na alma. E deixo aqui o abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.